Fala, meus amigos do canal PC Gamer BR. Hoje vamos falar aí, né, da garantia da Intel, né? Tem muito nego falando sobre essa parada aí, eu resolvi falar também. Vamos lá. Como eu tô vendo aí uma par de canal falando aí desse assunto, eu resolvi pegar o gancho, né, e dar a minha opinião sobre esse assunto. E que para alguns aí é o terror estilo coronavírus e para mim é nada mais nada menos que uma pequena tempestade em um copinho de café. Ou seja, muito nego aí querendo se aparecer gravando vídeo, falando sobre o assunto. E como eu também gosto de enfiar o dedo na ferida, estou aqui também dando a minha opinião e também querendo me aparecer um pouquinho. Antes de mais nada, você sabe o que significa RMA? Então, RMA é Retorno Merchandise Authorization, ou algo desse tipo, não sei falar inglês. Simplesmente a sigla em português aí de... deixa eu ver se eu lembro. A sigla em português de ADM, né? Autorização de Devolução de Mercadoria. Ou seja, é a medida aí para facilitar o reparo ou troca da mercadoria aí com problema, defeito de fábrica ou defeito de transporte. Nada mais é que a garantia do fabricante, né? No caso aí da abertura de um RMA, o consumidor envia a mercadoria aí com problema para uma possível avaliação, né, que será realizada aí por um engenheiro técnico da empresa ou um representante aí da empresa onde o produto foi comprado. Também o processo aí pode ser analisado por uma empresa terceirizada, né, que eles analisam o produto e submetem o mesmo aí a testes a fim de verificar o possível defeito de fábrica, de transporte, até mesmo o defeito ocasionado por você que é consumidor. Na grande maioria das vezes, as grandes empresas aí nem testam nada, jogam a mercadoria de um canto e te dão um outro novo, ou em alguns dos casos aí, devolvem o dinheiro do produto, né? Que foi um caso meu de um RMA. Somente depois aí dos produtos serem analisados, o caso de RMA aí, o fabricante toma uma decisão que pode ser reparo, troca e, em alguns casos extremos, né, vai reembolsar o valor aí pago pelo produto, né, sem condições de uso. Quem é que pode fazer o tal do RMA e a troca do produto ou da mercadoria? Vamos lá. Eu, você, quem te vendeu, no caso a loja, ou até mesmo o fabricante, etc, né? Pela lei aí, do direito do consumidor, você tem até 7 dias aí para se arrepender de uma compra, tendo assim o seu dinheiro de volta. E o prazo para reclamação é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis, contando a partir da data da sua compra. E essa é interessante. Se o problema for oculto, o prazo aí é o mesmo, mas já começam a valer a partir do momento que o defeito for detectado por você, consumidor. Ou seja, comprou um processador com a letra K ou uma letra X, que é a linha aí dos padrões aí de alto desempenho da Intel, os famosos high-ends, né? E então vai se acostumando aí com o desempenho de fábrica, certo? Nos dias de hoje você não poderá mais usar o tão sonhado e pouco utilizado aqui no Brasil overclock, ou até mesmo aí presets do XMD. Tem o processador Intel? Então não faça tal overclock, senão você se e perdeu a garantia do fabricante. É isso que eles estão falando lá no site deles, certo? Então agora vamos entender aí o que é um overclock. Para quem não sabe, overclock é o nome dado aí ao processo de forçar o componente de um computador e rodar o mesmo aí numa frequência aí definida em Hz, mais alta que a especificação aí pelo fabricante. Apesar de haver diferentes razões aí, o qual o overclock é realizado, o mais comum, né, é para aumentar o desempenho do hardware, né? Existe overclock em placas de vídeo, overclock em memória e overclock em processadores e overclock... Até na televisão lá de casa fizemos um overclock esses dias com bombril na antena, né? O overclock pode resultar aí em um superaquecimento do seu processador e a instabilidade do sistema e às vezes aí pode danificar o hardware. Então não sabe realizar aí tal bagaça, não tenta fazer isso em casa sem conhecimento. E o XMP é a mesma coisa, né? A sigla XMP é a abreviação de Extreme Memory Profile, né? Uma operação criada aí pela Intel para facilitar o overclocking das memórias DDR3 e DDR4 através de uma alteração da BIOS da sua placa-mãe aí do seu computador. A grande maioria aí das memórias padrões são vendidas com a frequência de 2.400 e 2.666 MHz, pois essa é a frequência padrão que a maioria das placas-mães de entrada suportam, né, e também reconhecem, certo? Quando você instala aí as suas memórias de uma placa-mãe, a placa-mãe precisa saber aí como vai trabalhar
corretamente com as suas memórias. Ou seja, é aí que entra o famoso SPD, Serial Presence Detect, né? Que é uma EEPROM presente aí nos módulos de memória, que armazena aí as informações, tensões, modelos, times, nome do fabricante, se a sua memória é macho ou fêmea, e se a sua memória é viciada em crack ou em bebida alcoólica, né? Quando você liga aí a sua placa-mãe com as suas memórias instaladas, a BIOS da sua placa-mãe irá ler a BIOS do SPD, irá encontrar alguns perfis como GDEC, né, o tal XMD, e por padrão ela irá carregar automaticamente o GDEC, que é o perfil padrão para evitar qualquer tipo de incompatibilidade aí, que está nos seus módulos de memória com a sua placa-mãe. Sua memória de 3000 vai rodar a 2.400 ou talvez aí 2.660 MHz no automático. E para configurar isso, você terá que escolher o perfil XMD direto aí na BIOS da sua placa-mãe. Alguns dias atrás aí eu estava no site da Intel, lendo alguma parada sobre XMD e estava escrito bem grande lá, limites são para serem quebrados, né? E pelo jeito hoje você não pode mais quebrar, né? Senão você... Fazendo isso, hoje você automaticamente perde a sua garantia, ou seja, os caras criam a parada, te oferecem e depois automaticamente proíbem. E por quê? Tudo isso que eu tô falando pra vocês não tá fazendo sentido e você não entendeu merda nenhuma de toda essa blá 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 blá. Calma, vou explicar de uma maneira aí e de uma forma simples. A Intel criou aí algum tempo atrás um tipo de garantia estendida, o tal do plano de proteção, e quer vender essa parada para você, a todo custo. Como ninguém compra essa parada, eles querem enfiar no seu rabo abaixo, né? Essa parada aí de plano de garantia estendida, como se fosse uma garantia estendida. Eu vou contar uma parada aí que eu já fiz vários RMAs, né? Diretamente também com a Intel, e teve uma curiosidade aí de um RMA que eu fiz de um i9-9900K. Estávamos aqui na loja, no andar de baixo, e iniciando aí alguns vídeos aí para o canal, e eu fiz um vídeo no novo upgrade, né, do processador i9-9900K. Geral feliz, iniciando as gravações, pois fazia apenas aí 2 dias do lançamento do i9, então colocamos o processador na placa-mãe, ligamos a mesma aí, deu vídeo normalmente, tudo certo. Na sequência levei aí o meu kit e fiz o upgrade lá em casa, rodei alguns games, editei alguns vídeos, né? No dia seguinte fui ligar a máquina não ligava. Fiz aí vários testes, nunca pensei que era o processador, né? Resultando aí os testes finais que o processador havia queimado, ou seja, auto se destruiu. Entrei em contato aí com a Intel, onde fui aí muito bem tratado, eles foram muito atenciosos comigo, não havia mais processadores também em estoque, né? E disseram para mim que o mesmo havia sido descontinuado, ou seja, acabaram de lançar a parada e não estavam fabricando mais, eu achei meio estranho. Pediram para enviar todos os comprovantes aí, né, da compra do processador, fotos do processador, estado civil, sexualidade, e queriam me devolver aí o pagamento do processador. Eu falei, tranquilo, demorou 4 meses e tive o dinheiro aí depositado na minha conta, e ponto. Não tive nenhum problema, né? A única parte aí que foi ruim de entender é o que os atendentes americanos com sotaque de português de Portugal falavam comigo no telefone, né? Mas os caras eram firmeza, né, bem cordiais, e tiraram todas as minhas dúvidas, né, quando eu consegui entender o que eles falavam. Mas tá certo. Então, resumindo tudo isso daqui, seu processador fritou, deu merda, então entre em contato aí com a Intel, ninguém vai querer testar o seu processador, e se forem testar aí o seu processador para ver se você fez overclock, ou se enfiou o dedo por acaso lá no XMD da sua BIOS, né, eles não terão como provar. E se perguntarem aí, a simples resposta que você tem que dar é: eu não fiz nada, rodei tudo direitinho e segui todos os padrões e especificações aí de vocês que são fabricantes, então você tem que provar o contrário, certo? Então será que tem nego fazendo vídeo à toa para se aparecer, ou só querem chamar a atenção? Né? Passe aqui embaixo, né? Falem para mim aí a respeito do que vocês acham dessa garantia da Intel. Mas o pior de tudo é aquilo, né? As empresas grandes socam por trás de vocês, e vocês aí que são consumidores aceitam e ficam calados. E é isso. Um forte abraço para vocês. Se você gostou desse vídeo aqui, dê seu like, né? Eu sou um lojista, trabalho com produtos da Intel, também da AMD, não puxo sardinha pro lado de nenhum deles. Mas é isso, né? Eu também vou sofrer, né, com esses RMAs, porque o processador deu defeito, eu troco na hora para o cliente. Quem se vira que o RMA sou eu mesmo, né? Eu não deixo o cliente esperando. Eu não posso, eu fico com prejuízo, né, e resolvo diretamente com a Intel. Agora, se a Intel não quiser trocar, me prejudicou ou me deu. Boa tarde, galera. Aqui é o Kodato. Eu tô no Uber aqui do Leandro. Tô indo pra casa de um amigo meu. Me perguntaram a respeito
do RMA da Intel, né? O que eu acho, eu que sou overclocker, torro o processador toda hora, como falam, né? O que eu tenho a dizer, né? Cara, eu acho que é o seguinte: se a empresa cria um perfil de memória certificado por ela, para funcionar nos processadores dela, na placa-mãe que ela e chipset dela, que ela projetou, ela não tem o porquê negar o RMA. Mas aí você tem que colocar em xeque por que ela cria, né, um plano de cobertura adicional para esses processadores. E o mais engraçado é que só cobre os processadores desbloqueados. Poxa, então quem compra um desktop que se dane. Ah, mas não dá pra fazer overclock. Dá. Processador bloqueado dá pra fazer overclock. É mais chatinho, é mais difícil, não é muito bom, mas dá. Então você não tem garantia. Como assim? Pô, e 38100 dá pau e não oferece garantia porque ativou XMP, mas a plataforma é H310. H310 não ativa XMP. Então assim, será que sobrevive? Então assim, eu acho que a Intel botou os pés pelas mãos essa brincadeira aí que ela foi fazer. A Chipart fez um pouquinho de sensacionalismo, vamos convenhar, né? Porque não é a primeira vez que a Intel nega RMA desse tipo, não é novo, na gringa já tem posts desse tipo há muito tempo. Então assim, não é mentir ou omitir, mas parece que a própria Intel viu que não vai dar certo esse marketing dela de vender esses planos aqui de cobertura adicional aqui no Brasil, então ela já deu para trás. Pelo menos essa é a minha opinião. Então, em respeito da AMD, a AMD nunca me perguntou assim. Eu fiz um RMA de um processador AMD faz pouco tempo, que deu problema em 4 núcleos. 4 núcleos, simplesmente parou de abrir dois jogos. E aí eu desativei 4 núcleos e abriu. Mágica. Então assim, eu acho que a AMD fez certo. A AMD também pergunta qual é a memória, porque ela precisa saber se a memória é de boa qualidade, né? Se a memória é certificada, alguma coisa do tipo, eu acredito. Mas não que ela vá negar RMA por XMP. Senão os fabricantes não venderiam chipset desbloqueado e processador desbloqueado. Pelo menos é o que eu acredito. Enfim, e eu estou usando lá o meu Ryzen 3700X com memória 3800 no talo do talo, só que eu estou usando ele sem overclock no processador, porque não precisa. Então assim, você tem um 9900K, para que overclock? Vai ganhar o quê? Só os pontos no benchmark, porque em jogo não vai dar nada. Então é isso, galera, essa é a minha opinião. A Intel meteu os pés pelas mãos, a Chipart fez um pouquinho de sensacionalismo. Quem me conhece sabe que eu não sou muito fã da Chipart. Respeito o trabalho do Jonathan, do André, mas não sou muito fã da loja deles porque eles gostam de fazer muito Huawei, né? Essas coisas. E eu sou muito fã da Pichau, do Luiz Carlos, pelo trabalho sério que ele faz no marketing da Pichau. E é isso, essa é a minha opinião. Esse vídeo vai dar o que falar, eu sei que vai dar o que falar. E é isso, é nóis. Aqui é o Gabriel Kodato, mandando um vídeo para PC Gamer BR, pro Marcos, meu grande amigo. É isso, falou!